Olá, mamãe! Seja bem-vinda a mais esse vídeo na nossa série sobre amamentação. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante: os tipos de aleitamento materno e a ordenha e armazenamento, certo? Então vamos começar, tá? O que a gente prega, né? Que a gente já conversou no vídeo anterior. Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. E o que significa aleitamento materno exclusivo? Como o próprio nome diz, apenas leite materno. Seja esse leite materno no próprio peito, seja esse leite materno ordenhado e oferecido para a criança, seja esse leite materno um leite de banco de leite, tá? Um leite doado por outra mamãe, tá certo? O que a gente pode fugir do aleitamento materno? Por exemplo, ferro, a vitamina D, alguma medicação que a criança necessite usar, soro de reidratação oral, tá? Se ela tiver uma diarreia, algum processo infeccioso que precise de soro, tá? Então, isso aí a gente consegue fornecer e considerar que ainda é um aleitamento materno exclusivo, tá certo? A partir do 6º mês de vida, a amamentação materna exclusiva, o aleitamento materno exclusivo, ele passa a ser considerado, ele muda para aleitamento materno complementado. Ou seja, é aquela criança que toma leite materno ainda, seja do próprio peito, seja ordenhado, ou seja, do banco de leite, tá? Mas ela já come alimentos sólidos e semissólidos para complementar. Então, aleitamento materno complementado, tá certo? Então, aleitamento materno exclusivo e aleitamento materno complementado. Fora isso, a gente tem outros tipos de aleitamento que não são recomendados, mas que existem. E se chega pra gente no consultório, a gente precisa classificar dessa forma. Como assim? Por exemplo, aleitamento materno predominante. Então, é aquela criança que toma leite materno e toma também chazinho, suquinho, tá? Alguma infusão que às vezes a avó prepara, né? Tem às vezes a cultura da família. Então, assim, é aleitamento materno e tem um monte de outras coisas à base de água, tá certo? Então, a gente classifica como aleitamento materno predominante. Inclusive, a gente já pode adiantar que nem chá, nem suco, nem infusão, nada disso precisa ser oferecido para a criança até 6 meses de vida, certo? Outra coisa, aleitamento materno. Então, a classificação aleitamento materno é aquela criança que toma leite independente de outra coisa. Então, ela tá com aleitamento materno. Agora, com várias outras opções de alimentos nessa dieta, certo? Tem ainda o aleitamento materno misto ou parcial, que é o quê? É a criança que toma o leite materno e toma também uma fórmula infantil. É muito comum acontecer isso. Então, doutora, meu filho mama no peito o dia todo, mas à noite eu trabalho, aí ele toma fórmula. É um aleitamento materno misto ou parcial. Doutora, eu passo o dia na rua, meu filho toma fórmula. À noite, quando eu chego, eu dou o peito. Aleitamento materno misto ou parcial. Então, esse é o seu tipo de aleitamento materno, tá certo? Lembrando que todos esses, né, a gente precisa realmente avaliar se há ou não necessidade da gente orientar esse tipo de aleitamento. Porque até então, o aleitamento deve ser aleitamento materno exclusivo e depois, uns 6 meses, aleitamento materno complementado. Tá? Então, por exemplo, essa mãe que sai, que passa o dia na rua e só dá peito na hora que chega em casa, que a criança passa o dia com fórmula, por que não foi orientada a fazer a ordenha e oferecer o próprio leite? Tá certo? Então, assim, caso a caso, tá? Nós vamos falar sobre ordenha mais na frente, tá bom? O que acontece? Existe um tipo de amamentação chamada amamentação em tandem. Que é o quê? É quando a mãe amamenta estando grávida ou amamenta com um bebezinho recém-nascido. Então, já tem um irmãozinho mais velho e acabou de nascer um. Então, essa amamentação em tandem, né, é uma opção que a mãe tem.
Ah, doutora, meu bebê nasceu, mas meu outro filho ainda é muito novinho, eu gosto de amamentar ele gosta de ser amamentado, como é que eu faço? É proibido? De jeito nenhum. Só que o que acontece? Quando o bebê nasce, o novo bebê nasce, né? A gente reduz, sai da fase de leite maduro, que aquele bebê primeiro já mamava leite maduro, e volta a produzir colostro. Por quê? Porque o bebê pequenininho, ele precisa das coisas do colostro, para depois chegar no leite maduro, tá certo? Então, o que acontece? O gosto do leite muda. Então, assim, se o bebê mais velho, que tá mamando aquele colostro junto com o bebê que acabou de nascer, não se incomodar com o gosto do sabor, com o gosto do leite, né? Com o sabor do leite, se ele não se incomodar, não tem problema os dois serem amamentados. Mas o que acontece? Muitas vezes o bebê mais velho prova esse leite mais um novo sabor, né? Que ele volta a ser colostro. E aí o bebê mais velho não quer mais mamar. Então é um tipo de desmame natural, tá certo? Mas assim, não há contraindicação nenhuma na literatura. A mãe que engravidou, que o bebê nasceu, não pode amamentar o outro bebê. De jeito nenhum, não existe isso. Mas o que acontece muitas vezes é que há um desmame do bebê mais velho, porque como muda o gosto do leite, o bebê mais velho deixa de ter atração por esse leite e aí começa a rejeitar, tá certo? Mas não tem contraindicação nenhuma. Muito diferente daquele caso de amamentação cruzada. Como assim? Ah, eu não tenho leite, mas minha vizinha tem leite demais. Leite que sai a rodo, leite que espirra. Vou dar meu bebê para ela amamentar. Totalmente contraindicado, tá certo? Então, o que acontece? O leite, ele é um veículo de imunidade, mas de doença também, tá? Então, você não sabe como é a qualidade de saúde dessa vizinha, tá? Dessa pessoa que mora não sei na onde. Então, o que acontece com a doação? E por que o povo doa? O povo doa para bancos de leite que vão fazer o que a gente chama de pasteurização, vão fazer o processo de limpeza desse para que esse leite seja livre de doenças para o outro bebê que for consumir, tá certo? Então, a gente vai falar daqui a pouco novamente sobre isso. A amamentação cruzada, ou seja, o meu bebê sendo amamentado por outra pessoa, é errado, tá bom? Então, totalmente contraindicado a amamentação cruzada. Vamos falar sobre a ordenha e o armazenamento do leite materno, tá? Primeiro eu quero dizer o seguinte: existe um período de licença maternidade, que deveria ser até 6 meses, que é quando a criança introduz o alimento, né? Mas na grande maioria dos serviços é até 4 meses. Então, o que acontece? Muitas vezes a mãe chega angustiada: doutora, o que eu vou fazer? Eu volto a trabalhar semana que vem e meu filho não gostou da fórmula infantil. Por que é que seu filho está tomando a fórmula infantil? Ah, doutora, porque ele mama só o peito. Mas eu quis começar a introduzir a fórmula nele para ver se ele gosta, porque quando eu voltar a trabalhar, ele já vai estar adaptado à fórmula. Qual é a orientação nesse caso? Mãe vai voltar a trabalhar. Qual é a orientação? Que ela antes, não é uma semana para começar a trabalhar. Antes, ela tem previsão de quando ela vai voltar. Então, digamos que seja 4 meses de licença. A partir do 2º mês, ela já começa a praticar o ato da ordenha, tá? Por quê? Porque quando chegar na véspera dela realmente precisar voltar a trabalhar, ela já vai estar craque no ato da ordenha. E o que vai acontecer? O bebê dela vai continuar mamando o leite dela, tá? Mas isso aqui é um assunto mais lá pra frente. O que nós vamos falar hoje é sobre ordenha e armazenamento, tá? Então, vamos lá. Para que você realize o processo da ordenha, você precisa ter higiene, tá? Então, lavar bem as mãos, prender os cabelos para trás,
usar uma máscara para não ficar respirando no leite que você está ordenhando. Enfim, higiene. Higiene é a palavra de ordem, porque a gente sabe que a ordenha não é para ser, geralmente não é para ser consumida naquela hora, e sim para ser guardada. Então, se você espirra em cima do leite que você está ordenhando, se você tosse, se sua mão está suja, bactérias e vírus vão se juntar com esse leite e vão ser armazenados para serem consumidos depois. E aí o que vai acontecer? Quando o bebê for beber esse leite, vai estar cheio de bactérias e de vírus, tá? Então, primeiro ponto, higiene na hora de ordenhar o leite materno, tá? O armazenamento, ele deve ser feito num pote de vidro com tampa de plástico. Se você for congelar, esse leite pode ficar no congelador por até 15 dias. Você etiqueta esse pote de vidro, diz quando é que foi ordenhado, né? E guarda lá no congelador. Se você optar por guardar na geladeira, ou seja, eu ordenhei hoje de manhã para alguém dar para o meu filho à tarde. Então, nesse período de 12 horas, o leite pode ficar dentro da geladeira, tá bom? Por até 12 horas. Então, congelador por 15 dias, geladeira por 12 horas. Beleza? Quando for esquentar, o que você vai fazer? O pote é de vidro, tá? O que você vai fazer? Você vai esquentar a água, vai pegar uma panela, ferver a água. Quando ferver, você vai desligar e vai colocar o vidro lá dentro, ficar rodando, né? Então, a gente vai aquecer em banho-maria, tá bom? E aí, na hora de fornecer, ou você vai fornecer num copo de vidro, ou você vai fornecer numa xícara, ou você vai fornecer na colher. Nenhum momento eu falei aqui de mamadeira, tá? Então, de novo, xícara, copo ou colher, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Se você, por exemplo, descongelou 100 ml de leite e você colocou tudo no copo para dar para a criança, tá? Se por um acaso essa criança beber 50 ml e não quiser mais beber esse leite todo vai pro lixo, tá? Precisa ser descartado, porque já entrou em contato com a saliva da criança e é a mesma coisa, higiene na hora de armazenar um leite. Então, o que a gente orienta, né? Se a gente for fazer o processo de dar leite ordenhado, que a gente bote pouca quantidade, tá bom? Então, bota pouca quantidade nesse copo, nessa xícara, oferece. Se a criança quiser mais, você coloca um pouco mais. Mas aí você já não gasta toda a amostra que você tem, tá bom? Então, vá oferecendo de pouquinho em pouquinho até você perceber que a criança está satisfeita e o resto aí você pode guardar. Se não, se contaminar, é lixo, tá bom? A doação de leite, que nós já conversamos, né, sobre ela deve ser feita até 10 dias. Então, a gente conversou o quê? Que o leite ele pode ficar no congelador por 15 dias, certo? Mas se você tem interesse em doar esse leite, então você precisa que o banco de leite chegue na sua residência ou que você leve esse leite para até um banco de leite em no máximo 10 dias depois que você congelar. Por quê? Porque lá eles vão ter 5 dias, pelo menos, para fazer a descontaminação desse leite, que nós já conversamos, tá? Então, a amamentação cruzada é proibido. Quando a gente doa leite para o banco de leite, o banco de leite se compromete de limpar esse leite de doenças para que esse leite possa alimentar outras crianças. E doar leite é doar amor, tá, gente? Então, quem puder, quem se sentir à vontade, quem quiser, né? Os prematuros agradecem demais a sua doação, tá bom? As crianças agradecem demais a sua doação. Então, quem se sentir tocado, os bancos de leite precisam de vocês, tá certo? E pra gente terminar, né, o nosso vídeo de hoje, eu vou tirar uma dúvida que me pediram, né, no Instagram, na época que eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida sobre a amamentação e o famoso Covid, né? Doutora, pode amamentar estando com Covid? Como é que vai fazer na amamentação? Então,
A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já liberou 2 documentos sobre amamentação e coronavírus, tá? O primeiro documento foi em março, né, desse ano, dizendo que o risco de contaminação de uma mãe para um bebê é menor que o benefício, ou seja, o benefício supera o risco da contaminação, tá? Então, uma mãe infectada por Covid que queira amamentar, que se sinta tranquila para amamentar, ela pode e deve amamentar. Seja no próprio peito, seja ordenhando e oferecendo para a criança no copo, na xícara ou na colherinha, tá? Então, não foi proibida a amamentação de mães com suspeita de Covid ou com confirmação de Covid, tá? É melhor amamentar do que não amamentar, tá bom? O benefício da amamentação é maior do que o risco de contaminação. Combinado assim? Mas assim, claro, se a higiene já era importante, nessa hora agora, mais ainda. Então, máscara, tá? Cabelo preso, mãos bem lavadas, certo? Se a mãe tossir ou espirrar, troca a máscara na mesma hora, certo? Então, todos os cuidados de higiene, tá? Se já existiam, ficou pior, tá bom? Mas não é contraindicação aumentar. E quando foi em maio, né? Agora em maio, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu o segundo documento falando sobre esse assunto e falando que ainda não havia comprovação de transmissão vertical pela placenta ou pela amamentação do vírus, tá? Então, ainda não existe relatos na literatura de que uma criança foi infectada porque foi amamentada ou recebeu esse vírus por placenta, ou seja, ainda quando estava dentro da barriga da mãe. Então, não tem relatos ainda na literatura sobre este assunto, tá? E nesse segundo material, a sociedade, ela deu mais informações sobre o processo da amamentação, tá? Porque no primeiro ele falou só sobre a higiene, de forma bem geral. Mas aí nesse segundo ele deu mais informações. Então, por exemplo, a lavagem das mãos por pelo menos 20 segundos. Então, 20 segundos lá lavando as mãos de forma bem completa, tá? A máscara, óbvio, nariz e boca, né? Nada de usar máscara aqui, né? Nada disso. Nem aqui, então, nariz e boca, cobrir tudo. Espirrou, troca a máscara. Tossiu, troca a máscara, tá? Evitar falar também durante o processo de amamentação, né? A mãe quer conversar com o bebê, quer trocar umas palavras com o bebê, não pode, tá? Silêncio, nessa hora é silêncio mesmo, porque até as gotículas da saliva podem escapar, tá bom? Outra coisa que a gente precisa também evitar, a mãozinha do bebê no rostinho da mãe. Tem criança que quando tá sendo amamentada, bota a mãozinha no rosto da mãe. Suspende, tá certo? Não pode. Risco de contaminação, tá? E, por fim, que os cuidados com esse bebê, troca de fralda, banho, tudo isso deve ser feito por uma outra pessoa, que não seja a mãe, tá bom? Para diminuir o risco de contaminação. Mas o processo de amamentação tá liberado. Até terceiro documento sair, tá tudo liberado, tá bom? Só uma questão na maternidade, né? Quando o bebê nasce, a gente preza muito pelo contato pele a pele. Então, se você tá com Covid agora, né? E seu bebê vai nascer, esse contato pele a pele tá suspenso por enquanto, tá? Da mãe, né, com suspeita de Covid ou confirmado, tá? Suspendido. Se a mãe não tem problema, o contato pele a pele tá indicado, tá? Alojamento conjunto, então a mãe pode ficar no mesmo ambiente que o bebê, desde que 2 metros de distância entre a cama da mãe e o berço do bebê, tá? Então mantém uma distância, que é a distância que a gente deveria manter na rua também, né? E é isso. Então, contato pele a pele suspenso e o alojamento conjunto tá liberado, porém com uma distância da cama da mãe pro berço de 2 metros.
E claro, quem vai cuidar desse bebê não vai ser a mãe, né? A mãe vai ficar no máximo amamentando. Quem vai cuidar desse bebê é uma terceira pessoa. Tá bom assim? Então, gente, sim, e mais um ponto importante. A mãe com Covid ou com suspeita de Covid não está recomendada doar o leite, tá? Precisa melhorar desse processo, precisa estar curada para poder voltar a doar o leite materno para outras crianças, tá bom? Acredito que seja essa a única contraindicação do aleitamento, doação de leite. Mas, de resto, a amamentação está totalmente liberada, tá certo assim? Então, gente, foi um prazer estar com vocês nesse segundo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, bota aqui embaixo, tá? Esses vídeos, eu tô gravando esses vídeos devagar, para dar tempo de vocês tirarem suas dúvidas, porque, eita, queria saber sobre isso. Tem tempo ainda da doutora falar? Tem. Comenta aqui embaixo, que eu vou ler todas essas perguntas de vocês, todas as dúvidas, anotar, para ir juntando ao longo dos outros vídeos que eu tô fazendo, tá certo? Então tem tempo ainda de tirar as dúvidas, tá certo? Então foi um prazer estar com vocês em mais esse vídeo e até sexta-feira com o nosso vídeo sobre as características do leite materno. Vamos tirar da cabeça que o nosso leite é fraco. Combinado assim? Até lá!